Vamos ficar de pé. Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 7. Meus irmãos acharam? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escrevo isto dizendo: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. E eis que eu farei dos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venha e adorem, prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, eu farei a coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei o seu nome, nome do meu Deus, no nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, o meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, obrigado, Deus, por esta palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração. Pai, fala com os teus filhos, queremos ouvir a tua voz. Pai poderoso, sabemos que o Senhor já está voltando para levar a tua igreja, que nós venhamos estar prontos e preparados para a tua vinda, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Podeis assentar? Essa foi a palavra que Deus colocou hoje à tarde no meu coração. A gente, quando faz a obra para Deus, Deus se encarrega de cuidar dos seus filhos, e Deus tem prazer de cuidar dos teus filhos. E Ele está nos dizendo na palavra dEle como é extraordinário servir a Ele. Olha o que Ele diz, né? Nós vamos ser provados, sim, mas nós vamos ser guardados por Deus. Glória a Deus. Vale a pena, saiu aqui do versículo aqui, vale a pena servir esse Deus. E ao anjo da igreja, aí ele começa a dizer: e eu sei tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Que porta é essa? A porta da salvação, a porta da graça. Jesus, Ele abriu a porta para nós passarmos. Agora nós temos que se esforçar para poder encontrar com Ele. E Ele está voltando. Jesus está voltando para levar a sua igreja. Como está a sua vida perante o Senhor? Se hoje, se nesse exato momento a trombeta soar, nós estamos preparados? Nós temos que parar para meditar. Nós temos que parar para examinar a nós mesmos. Será se eu estou preparado para ir para o céu agora, nesse exato momento? Por isso que a palavra de Deus diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Por que examine-se o homem a si mesmo? Nós somos levados a querer examinar o nosso próximo. Nós somos levados a querer examinar o outro, não a nós. Nós não examinamos a nós mesmos. Sabia disso? E por isso que a palavra de Deus diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Aleluias. Então, é necessário nós começarmos a estudar a palavra. Glória a Deus. Porque, irmão, é difícil, é sacrifício. Para nós estarmos aqui hoje na casa do Senhor é sacrifício. A palavra que Deus colocou no meu coração, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, essa palavra ela ecoa há muitos anos na minha vida. Eu entendi que Deus abriu uma porta. Deus não abre portas. Não, Deus abriu uma porta. E essa porta é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho entre Deus e o homem. Não existe outro mediador entre Deus e o homem. Somente Jesus.
E Ele é a porta. Ele veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e foi para o Pai. E a palavra que nós lemos hoje, Ele diz: e eu não vos deixarei órfão. Vou rogar ao Pai, vou pedir para que Ele envie o Espírito Santo. E agora você tem Deus dentro de você. Nós somos diferenciados. Depois da morte de Jesus Cristo, nós somos diferenciados. Porque antes disso, Deus não habitava dentro do homem. Ele vinha sobre o homem. Ele ensinava sobre o homem. Ele pairava sobre o homem. Mas agora você tem Deus dentro de você. O Espírito Santo, a lei viva dentro de você. Por isso que Ele abriu a porta. E eis que venho sem demora. Eu coloquei Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Que eu achei sim, que saltou os meus olhos. Eu falei assim: como é importante nós guardar. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Eu não estou te dizendo para você guardar o carro, a casa, o dinheiro. Guarde a tua fé. Guarde a tua salvação. Porque a maior vitória do homem de Deus é ter vida eterna com Jesus na eternidade. A vida aqui é passageira. Ela vai passar muito rápida. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 7 diz: e eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atenta às palavras da profecia deste livro. Eu tenho ensinado demais. Guarda, estude, examine a poderosa palavra de Deus. Comece a fazer esboço da palavra de Deus. Comece, porque Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. Jesus está à procura. Vê o irmão Tião vá falando aí, ó. A irmã Cláudia, a professora Cláudia, irmão Guilherme. No dia que eu vi, Deus me usou para falar com ele. Aquele dia teve uma ligação. Ele falou: oh, Deus poderoso. E Deus já mostrou: Deus tem obra com o Senhor. Só faça, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Não é só vir para a igreja, não é só fazer a obra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Você toma a decisão na hora que acorda, ajoelhar e orar e falar: Deus, obrigado pela noite que passei, porque o Senhor tem me guardado. Isso é buscar em primeiro lugar o reino do céu. Quem tem empresa, quando entra dentro da sua empresa, antes de abrir as portas para começar a funcionar, começa a agradecer a Deus e a profetizar: obrigado, Jesus. Isso é buscar em primeiro lugar o reino do céu. A irmã Tereza, que está lá fazendo a comida dela lá no restaurante, e aí ela vai fazer o que? Oh, Deus, abençoa o meu alimento, abençoa quem vai comer, manda cliente. Deus faz. Isso é buscar em primeiro lugar o reino do céu. A irmã Larissa, quando está lá varrendo a rua, fazendo a obra de Deus, cantando e adorando a Deus ali, ela está buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Aonde que você estiver, comece a emanar a glória que está dentro de você. A presença de Deus é o que? Quando você dá bom testemunho. O seu bom testemunho é a maior pregação que existe. Aleluias. Vale a pena nós entender o que Deus tem para nós. Uma vez eu passei uma luta tão tremenda em Rio Branco, em Brasileia, era divisa com o Acre, na divisa com a Bolívia. E aí Deus usou uma mulher, uma profeta de Deus, falou: vai vir um grande vendaval na tua vida, mas busque a presença, porque Deus vai te dar vitória. E eu falei: eu sei como, para aí, eu vou cantar 3 hinos, vou ler a palavra e vou orar. Todos os dias eu fiz isso durante e Deus estava me preparando para algo que ia acontecer. Porque o meu testemunho de vida, o meu testemunho ali de culto, devocional a Deus ali dentro da casa, o povo passou a ouvir. E eu cantava era alto mesmo, eu adorava a Deus, os hinos da harpa. Porque eu tirei aquele momento para Ele. E aí, irmão, sabe o que é? O bom testemunho vai longe. Quando é fé, a vizinha ouvia demais. E eu era assim, meio novo, convertido ainda, né? Estava aprendendo as coisas espirituais. E ali a mulher vai lá dar um infarto fulminante dentro do banheiro e fica lá nua do jeito que ela veio ao mundo. E aí os amigos, irmãos ali ficou doido gritando. E eu falei assim: não vou, porque a Bíblia me ensina, só vou se for convidado. Sabe disso? Aonde que você entra, se você for convidado para almoçar, jantar na casa de alguém, se você sentar na frente, aonde que o dono senta, aonde que o patriarca, a pessoa que te convidou para sentar, e se você sentar naquele lugar, e se chegar alguém, se te retirar você, a Bíblia ensina dessa forma. Eu tenho que ser convidado. E aí eu entendi, eu falei, aí quando é fé, Wesley, vem aqui, tem como você me ajudar aqui? Eu falei, para aí, agora eu vou. Cheguei lá, Tião, a mulher estava nua no banheiro, aqueles banheiros de tábua, o chão batido, que lá era assim.
E ali eu falei, gente, pega essa mulher, bora pegar ela em cima. Colocamos ela lá em cima das tábuas lá, que o piso é de tábua, né? Colocamos elas lá, traz uma coberta, vamos cobrir a mulher. E estava lá de lábios roxos. E o diabo tentando matar ela, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez. E eu falei, Jesus, eu faço o quê? Jesus falou, se repreende a morte. Aí eu falei, eu repreendo morte em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não falei do nome de Jesus. Mas o diabo levantou, manifestou na vida daquela mulher. Mas eu estava preparado, eu estava há 1 ano buscando a Deus, no propósito, no jejum, na madrugada e no louvor ao Senhor, buscando Ele em primeiro lugar. E ali eu falei, e agora, Jesus? O diabo veio e rasgou o chão, nunca tinha visto. A mulher com as unhas rasgou o chão todinho, chão de madeira. E eu falei, e agora, Jesus? Repreende no meu nome. E aí no nome de Jesus o diabo foi embora, bateu em retirada. Aí eu aprendi, falei, se eu não tivesse preparado a minha vida no altar, eu teria passado vergonha. Então como está a sua vida perante o Senhor hoje? Você tem tirado tempo para Deus na sua casa? Você tem tirado tempo no devocional de leitura, palavra de Deus, para aprendizado, para aprender mais dele, para conhecer mais dele? Nós temos que conhecer Ele. E como eu posso conhecer Ele se eu não leio a palavra? Se eu não tiro tempo para orar? Aleluias. Como? Deixa eu ver, ontem mesmo nós estávamos aqui, nós passamos uma prova. Vocês não sabem, eu nem falei na igreja. Foi prova. E aí na hora que nós terminamos de tirar as telhas tudo, e não deu tempo de colocar nova, porque já era de noite, e de noite não coloca. E lá em cima não tem luz, iluminação. E eu falei, Jesus, e o tempo estava bonito aqui para trás. Estava nublado e um ventinho de chuva. E eu falei, Jesus. Aí eu falei para o irmão Rodolfo, mas os irmãos colocar uma lona no ar-condicionado e no som, para que se molhasse pelo menos não estragar. E aí eu fui. E quando eu chego lá na 13 eu volto. Eu falei, não, eu vou votar. Eu vou votar e vou orar. Aí eu falei, Jesus, o Senhor sabe, Pai, perdoa-nos. O erro nosso, nós tínhamos que ter começado mais cedo. Era 6 horas, 5 horas da manhã. Eu falei, Jesus, mas quem ia ajudar? Nós não podia. Aí eu falei, Jesus, me perdoa. Não deixa chover não, não deixa molhar a tua casa não. Eu fui embora para casa preocupado. Aí voltei, o Rodolfo, que foi, pastor? Eu falei, não, estava aqui só arrumando os trem aqui e orando para mim ir embora. E aí a Elivane conversa comigo. Eu falei, Elivane, aí como é que tá aí o tempo? Tá querendo chover? Pastor, tá aquele ventinho frio. E eu falei, ô Jesus, deixa chover não. Eu falei, Jesus, não deixa chover lá não. Pode chover na redondeza, mas não deixa chover lá não. Vai mal os trem da igreja, da tua casa. E Jesus ouviu a nossa oração. Não choveu aqui. Eu pedi para ele chuva. Não pedi para Deus tirar a chuva, porque eu falei, Deus, não tira a chuva, manda chuva onde o Senhor quiser mandar. Mas lá na igreja não. E olha aí, não molhou nada, porque Deus guardou. Quando a gente ora, quando a gente busca, tudo que pedires em meu nome eu o farei. Se me amares e guardares os meus mandamentos, tudo o que pedires em meu nome eu o farei. Olha lá como é importante adorar a Deus e confiar no Senhor. Eu coloquei aqui Apocalipse capítulo 22 versículo 12, diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Isso vai ser cobrado de nós. Deus vai requerer que obra você tem feito, o que você tem plantado nos corações das pessoas, dessa nova geração que está agora crescendo, que está agora evoluindo. O que nós temos para eles? A palavra de Deus. As pessoas que chegam para perto de vocês. A irmã Camila, mas o irmão Gesiel está ali. Irmã Camila cuida de criança. Eu falei, irmã Camila, mas que benção. Deus te deu um dom e as crianças gostam dela. E eu falei, Deus está te usando para pregar a palavra de Deus, para incentivar essas crianças. Um dia, quando elas estiverem grandes, elas vão lembrar: opa, para eu aprendi da palavra de Deus. Todas as pessoas que chegam para perto de você, entenda, Deus está trazendo para perto para você repartir a glória e a presença de Deus, o que Deus colocou dentro do seu coração, para você ensinar em que obra nós temos feito para Ele, o que nós temos plantado no reino dos céus. O reino dos céus, ele é em movimento, ele não para. Esses dias eu preguei e até falei que se eu parar agora, se eu morrer agora, alguém vai continuar pregando.
Alguém vai continuar influenciando, não vai parar. Mas o que você tem feito com o que Deus te deu? O que você tem feito com um dom que Deus te deu? O que você tem feito com o talento que Deus te deu? É hora de nós evoluirmos no mundo espiritual. E como nós podemos evoluir? Na oração, na consagração, na busca constante, conhecendo, lendo a palavra, estudando, examinando. Essa poderosa palavra, ela está acessível nas suas mãos. E tem o Espírito Santo de Deus para te revelar, para abrir os teus olhos, para você entender o que Deus está falando, para você compreender a dimensão do poder que está nas suas mãos. O poder de Deus está sobre nós. O poder de Deus está sobre você. E Jesus disse isso para nós, que obras maiores do que Ele fez nós vamos fazer. Só depende de mim e de você. Tire tempo para a oração, tire tempo para a leitura, tire tempo para Deus, porque isso aqui, o celular, ele matou muita coisa. Tem matado casamento, tem destruído crianças, jovens e adolescentes. Na calada da noite, eu sempre ensino, pais, se o teu filho tem um celular, na hora de dormir o celular tem que estar dentro do teu quarto. Pai, porque tu não sabe que hora o teu filho vai dormir. Eu não deixo, as minhas meninas não deixo. Porque na calada da noite, a partir da meia-noite em diante, o diabo começa a influenciar. Tem jovens hoje que dormem 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Porque falta de ensinamento dos pais. Nós, pais, nós temos o poder de influenciar os nossos filhos. Os Oés não gostam de cantar porque eu tenho o poder de influenciar ele através do meu testemunho. Não é somente falar, o seu testemunho vai influenciar. Hoje mesmo eu estava orando ali dentro do quarto e falei, Deus, fala comigo. Usa-me, Senhor Jesus. Aí eu sentado na cama falando com Deus, e o Zé Wesley entra, ô papai, você está orando? Eu falei, estou, bora aqui orar mais eu. Aí ele sentou e começou a orar. Porque, irmãos, nós temos o poder de influenciar. E se você não influencia o seu filho, o diabo está influenciando. Através da mídia, da internet, das redes sociais, ele está influenciando. O que eles estão assistindo? Então a maior obra, a primeira obra que você tem que fazer na sua casa, nós temos que influenciar os nossos filhos a ser diferente, o sal e a luz do mundo. E aí, por que muitos filhos de crente não é crente? Porque o pai esqueceu de influenciar o filho. Só levar para a igreja não adianta. Tem que influenciar em casa, orando, incentivando a ler a palavra. A minha mais nova tem dificuldade de ler a palavra, porque na época da Covid-19 ela perdeu aquela fase. Aí, irmã Cláudia, pensa num negócio difícil. Eu falei, bora ler a Bíblia. E aí eu comprei uma Bíblia para ela, para a irmã dela, e falei, agora começa a ler a Bíblia e tu vai ver que Deus vai começar a deslanchar. Eu conheci um pastor que não sabia ler, e hoje ele sabe ler, porque ele falou, Deus, eu não sei ler, mas eu quero ler a tua palavra. E ele lia a palavra com testemunho. Pastor Abednego foi meu pastor. E ele aprendeu a ler aonde? Na Bíblia, buscando a Deus. Então, que obra nós temos feito? A primeira obra é em casa. Não adianta eu fazer a obra de Deus aqui e a minha casa está bagunçada. Não, tem que estar organizado. Primeiro é lá, depois aqui. Por que muitos filhos de pastores não querem ser pastor? Porque o pai sofreu tanto, esqueceu do lar. Primeiro é em casa, segunda obra. Meu Deus, pastor, é verdade, porque a tua casa, ó, Tião, irmão Guilherme, os irmãos aqui, você é o pastor da sua casa. Você é o patriarca da sua casa. É você que tem que conduzir os teus filhos para o caminho do céu. Como? Através da palavra de Deus. Glória a Deus. Então vale, que obra nós temos feito? Ele está, Jesus vai requerer de nós, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Irmão, Gisele, essa chave aí tem a chave da porta da frente, abre lá. As crianças estão lá no calor. Esse dia nós falamos, nós vamos ter que comprar um ar, fazer um fogo, organizar a salinha deles. E eles gostam, vocês viram? Glória a Deus. Então, que obra você tem feito? Essa é a pergunta. Se você não fez, começa a fazer agora. Começa a fazer hoje. Não deixa para amanhã.
Se Deus colocou uma pessoa na tua frente pedindo, ajuda com o que você tem. Se você tiver condição, eu tenho R$2. Toma R$2, é o dinheiro que eu tenho. Reparta. Esse dia o meu ver me ligou, pastor, e me deu vontade de falar naquela hora, porque Deus está querendo te ensinar o poder que quando mais planta, mais colhe. E quanto mais planta, mais colhe. Quanto mais planta, mais colhe. E Deus só dá semente para quem semeia. Quem come a semente não tem mais semente, vai ficar sempre dependente dos outros. E ele diz que é melhor dar do que receber. Porque se você está dando, se você está ofertando, se você está ajudando, porque Deus te deu condição para aquilo. Meu Deus, é poderoso servir a esse Deus. Que obra você tem feito? Que obra nós temos feito para o Senhor? O que nós temos plantado? O que nós temos influenciado essa nação? O grupinho. Geralmente me chama. Esse dia me chamaram para fazer a inauguração no postinho, que eu tinha que dar uma palavra. E eu cheguei lá, pensei que era pouca gente. E na hora que eu cheguei, gente, meu Deus do céu, lotou aquele postinho, um monte de vereador, os homens que andam. E falei, Jesus, me usa aqui, Senhor, porque eu pensei que era só uma coisa pouca, mas eu... E aí o irmão falou assim, até vai que eu comi, ei, pastor, tu vai ser um prefeito do grupo. Eu falei, não, irmão, eu sou embaixador. Eu escolhi ser um embaixador. Você é um embaixador de Cristo. Quando você leva a palavra de Deus, quando você prega a palavra de Deus, você é embaixador de Cristo. E eu falei, Deus, qual é a palavra? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pronto, só isso vai ser. Aí aquele, a sombra do Onipotente, tal, descansará. Aí eu falei, tá bom. Quem pode habitar no esconderijo do Altíssimo? Aquele que confia no Senhor inteiramente. Quem pode habitar no esconderijo do Altíssimo? Aquele que nega a si mesmo, carrega a cruz e segue Jesus todos os dias. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que decidiu viver para Ele inteiramente e buscar o reino dEle e fazendo a obra dEle, porque tudo é dEle. Se Ele te entregou algo nas tuas mãos, é dEle, está emprestado. Você é somente um mordomo. Faça com amor, porque um dia Ele vai requerer o talento que Ele te entregou nas suas mãos, o dom que Ele te entregou. Eu vou porque eu quero pregar a palavra de Deus. Me deu a oportunidade, eu estou pregando a palavra de Deus. Isso é o poder de influenciar a palavra de Deus. Então vale a pena servir a Deus. Já parou a pensar? A prefeita parar e falar assim, pastor, tem como você me dar uma palavra? Tem como você orar por mim? Meu Deus, isso é gratificante, porque você está sendo embaixador de Cristo na terra. Vale a pena servir, vale a pena adorar a Deus. Você tem que influenciar, o que é através do seu testemunho, através da palavra que Deus colocou dentro do seu coração. E cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Você é diferente. Deus colocou algo dentro de você que só tem dentro de você e mais ninguém. É valoroso, é poderoso, um tesouro no vaso de barro. Jesus disse, é um tesouro no vaso de barro. Está dentro de você, nós somos de barro. Nós somos criados do pó da terra. Nós somente temos um sopro de Deus. E soprou Deus. Ali vem um fogo da presença de Deus, que ali deu a vida para nós. A alma. Nós temos alma, corpo, alma e espírito. E agora veio o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Aleluias, vale a pena servir esse Deus. Então que obra nós temos feito para Ele? Eu coloquei aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. O fim de quê? De todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus. Jesus criou os céus e a terra. João 1:1 disse, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Foi Ele, Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que se foi feito, se não fosse Ele, não tinha acontecido. Ele criou, Ele nos formou do pó da terra, com as suas próprias mãos. Ele ter voltado no tempo e falou assim, eu criei esse povo com as minhas próprias mãos. E eles mesmos se destroem com as suas próprias mãos. Olha a guerra que está acontecendo em Israel. Nunca parou, já tem mais de ano. E Rússia está lá até hoje, já vai mais de 2 anos. Estão lá se destruindo com as suas próprias mãos. E Israel é o relógio de Deus. Ouviu falar isso? Israel é o relógio de Deus. E nós temos que orar por eles. Porque, irmãos, Jesus está voltando. E se pintar uma guerra, essa guerra vai ser mundial. Porque ele vai juntar a China e os outros países. E ali, como é que vai ficar? Os Estados Unidos vai querer entrar contra a China, contra a Rússia. E já estão preparados.
O diabo já está preparado. Para quê? Para erradicar Israel. Mas Deus não vai permitir. Não, porque ele vai voltar. Ele vai levar a igreja. A trombeta vai soar. Você está preparado? No soar da trombeta vai soar. E irmãos, não está longe. Todos os sinais já aconteceram e está acontecendo. Uma apostasia tão grande. O homem escolhe mais tempo para as coisas do mundo do que mais tempo para as coisas de Deus. Uma apostasia, antigamente era a televisão que matava crente. Não, hoje é um celular. Que ele matou um computador, ele matou uma televisão, ele matou as rádios, ele matou o relógio, ele matou tanta coisa. E está matando casamento, destruindo filhos. Então entenda, começa a influenciar no reino de Deus. Começa a influenciar. Vamos ficar de pé, hoje a palavra é bem rápida. Nós temos uma surpresa, né? Deus, obrigado Deus por esta palavra. Que o Senhor venha nos posicionar no teu reino. Que nós venhamos estar prontos e preparados para a tua vinda, Senhor. Senhor, abençoa quem vier hoje para te adorar. E quem não pode vir também, Senhor. Os que estão viajando, guarda, protege, livra-o de todo mal. Traga de volta para casa. Os que estão enfermos, Pai. Pai, envia os teus anjos poderosos, trazendo cura, libertação, trazendo prodígio sobre a vida dos teus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por esta poderosa palavra. E pela sua surpresa que o Senhor fizeste nessa congregação. Mais um, o Senhor está abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Senta. Deixa as crianças virem.